Cachecol, utilizado por Viktor Orbán, pode ser motivo de mais uma disputa geopolítica entre a Hungria e os países vizinhos. Romênia e a Ucrânia ficaram totalmente insatisfeitas, mostrando, aliás, como geopolítica e futebol sempre tem tudo a ver. Hoje a gente também teve o Parlamento Europeu colocando a Rússia como um Estado terrorista e financiador de terrorismo, e inclusive a Rússia já respondeu de maneira um pouco irônica, tá? O Ministério das Relações Exteriores. Além disso, na relação entre os dois países, a gente teve ataques fortíssimos também à Crimeia, a partir de drones. A Crimeia, que lembrando o Zelensky sempre fala que a guerra começou pela Crimeia e ela vai acabar também pela Crimeia. E hoje os ataques russos também deixaram grande parte da Ucrânia sem energia e sem água, inclusive com todos os reatores de energia elétrica e usinas nucleares sendo desligados no país. Por que isso aconteceu? Israel anuncia que se a postura da Rússia continuar a mesma em relação ao Irã, Israel vai fornecer mais armamentos ao país e o Reino Unido proíbe a Escócia de se separar, ou pelo menos de fazer um plebiscito para a separação. Quais vão ser as consequências aí desse ato? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto notícias, atualidades e tal. Acho que é legal vocês me seguirem. E também, se você quiser contribuir aqui para o canal, seja membro, ou, se for do seu agrado, claro, faça algum tipo de doação, que isso me ajuda, pessoal, a manter sempre o canal funcionando aqui para vocês. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, dentre as notícias mais relevantes aí, né? A gente teve primeiro uma convocação do Parlamento Europeu Parlamento Europeu, né? Você pega todos os países da União Europeia, cada país, de acordo com o tamanho da população, manda um determinado número de parlamentares para representar toda a União Europeia. É o poder legislativo da União Europeia. E o Parlamento Europeu, ele fez uma designação da Rússia como um Estado terrorista e um Estado que financia o terrorismo, claro, por conta de todas as coisas que vem acontecendo no território ucraniano. Com isso que a União Europeia fez, esteja bem claro, tá? Isso não tem força de algum tipo de atitude mais concreta. A partir disso, alguma coisa vai acontecer? Diretamente não. Mas indiretamente é óbvio que representa, né? Por quê? Com todos, ou pelo menos grande parte dos parlamentares apoiando esse tipo de designação, a gente tem como se fosse um fortalecimento, uma motivação para que cada país, aí sim, adote sanções mais pesadas. Inclusive, o próprio Parlamento Europeu, ele recomendou que tenha um nono pacote de sanções contra a Rússia, pegando ainda mais pesado, e que também seja proposto, não na base da União Europeia, mas seja levado para a própria ONU uma mudança no Conselho de Segurança da organização. O Conselho de Segurança hoje, que tem 5 membros permanentes, que tem poder de veto, e um desses membros é a Rússia. Ou seja, está pedindo uma mudança geopolítica muito forte, de um maior isolamento da Rússia, sanções econômicas e mudança, tirando a representatividade geopolítica da Rússia na Organização das Nações Unidas, tá? Em resposta a isso, o que a gente teve? A Rússia se pronunciando, o Ministério das Relações Exteriores, deixando bem claro que se a União Europeia, ou a frase que eles falaram, né? Se a União Europeia designa a Rússia como um Estado patronizador do terrorismo, a Rússia também recomendou para que eles se chamem de patrocinadores da idiotice. Ou seja, porque o que eles aprovaram é uma coisa totalmente sem nexo. Isso segundo a própria Rússia, tá? Obviamente, pessoal, foi uma sátira, uma ironia frente a esse tipo de designação, que nem eu falei para vocês, de efeito prático, pelo menos num primeiro momento, não tem nada, tá? Talvez não por consequência disso, mas já ia acontecer. A Rússia hoje lançou mais uma série de mísseis, mais uma série de ataques contra os ucranianos, porção de Kiev e também outras partes ali do território. Graças a esses ataques que aconteceram, a Ucrânia foi obrigada, até por conta do inverno, o risco de faltar energia, se falta energia não esfria os reatores, há possibilidade de um acidente. A Ucrânia ela encerrou provisoriamente a atividade de 4 usinas nucleares. Lembrando que a Ucrânia já está sofrendo com mais de 50% do país sem energia elétrica, e sem essas usinas nucleares, isso compromete ainda mais a situação no local, ainda mais a situação das fontes de energia ali da Ucrânia. Como resposta a isso, inclusive até a Moldávia, tá? A Moldávia, para quem não sabe, é um país vizinho ali da Ucrânia,
E tem movimentos separatistas também da Rússia, a região da Transnistria, né? Desde o fim da União Soviética, eles não aceitam que eles não pertencem mais ao Estado socialista e tal, e eles querem fazer como se fosse uma espécie de a grande Rússia, é inclusive a ideia do Dugin, né, que é o cara, dizem, que é o mentalizador, é o ideólogo do Putin, de unir toda a região que conecta a Rússia, passando pelo sul da Ucrânia e chegando até a região separatista da Transnistria, tá? A chamada Grande Rússia. Então, até a região da Moldávia ficou sem energia. Então, isso compromete, claro, todo o abastecimento da Ucrânia. Mas, lado positivo para os ucranianos, pelo menos o que a mídia está divulgando, são os ataques por drones que aconteceram. Desde setembro, quando começou a contraofensiva ucraniana, começou com, olha, ocorreu uma sabotagem na Crimeia, aconteceu algum tipo de ataque ali e tal, nas posições da Crimeia, em Sevastopol. Poxa, pessoal, a gente teve, por exemplo, em outubro, ataques bastante significativos por drones, tá? Ao porto de Sevastopol e à própria ponte que conecta a Rússia à Crimeia, né? E isso foi muito simbólico, e a Rússia sentiu esse ataque, claro. Até porque, por exemplo, eles saíram do acordo de grãos que tinha sido firmado com a Ucrânia, e aquela ponte representava uma obra faraônica do Putin. Assim, olha, eu consegui dominar a Crimeia. Desde 2014, a Crimeia pertence de novo aos russos. E um ataque é muito simbólico, né, que foi feito pelos ucranianos. Os ataques, eles continuam acontecendo, e é óbvio que recentemente, com o avanço da Ucrânia nas posições em Kherson, isso fortalece bastante, pessoal, a logística de guerra, né? E pode fortalecer também um ataque mais forte à Crimeia. A gente já teve conselheiros do Zelensky falando que a Crimeia é a próxima a ser atacada e o Zelensky se pronunciando, falando de novo, né? Que a guerra começou pela Crimeia e que ela vai acabar também pela Crimeia. Será que eles vão ter bala na agulha, galera, para conseguir atacar os russos, dominar os russos? É esperar para ver. Notícias também relacionadas a Israel. Israel, que no início dos conflitos tentou se manter como um país um pouco mais neutro, um país que estava tentando mediar a situação, depois acabou comprando umas brigas com Lavrov e tal, e mais recentemente se voltou mais contra os russos. Por quê? Eu citei para vocês que fontes da CNN, não é nada oficial, tá? O Irã não falou, não se pronunciou oficialmente sobre isso, mas fontes da CNN indicaram que o Irã estaria agora fazendo um acordo com a Rússia para fornecimento dos chamados drones kamikazes. E a Rússia, claro, faria algum tipo de pagamento, algum tipo de apoio logístico ou militar também em troca para os iranianos. Só que o Irã é uma potência regional muito forte militar do Oriente Médio, né? E inclusive anunciou ontem que já está enriquecendo urânio acima de 60%, ou seja, bem pertinho de desenvolver as suas armas nucleares. Talvez esse empurrãozinho que essa parceria da Rússia represente seja o que falta para o Irã conseguir, de fato, desenvolver as suas próprias armas. Pois bem, Israel falou que se a Rússia continuar ajudando os iranianos nessa monta, né, nessa quantidade, isso pode representar também algum tipo de fortalecimento de Israel fornecer mísseis, sistemas de defesa. E Israel é com certeza uma baita potência militar. Israel, pelo menos até o momento, vem mantendo, de novo, né, meio de fora, estou tentando ali apaziguar os ânimos, mas claro que essa situação pode fazer com que Israel aumente mais ainda o seu financiamento para o território ucraniano. E é claro que a Ucrânia está torcendo demais para que isso aconteça. Viktor Orbán, que talvez seja, né, dos presidentes aí, um dos mais polêmicos para não falar outra coisa, né? Ele, dentre outras questões, tá? Ele já aumentou o número de juízes no Poder Judiciário para controlar o Poder Judiciário no país. Ele, por exemplo, já combateu políticas de imigração, falou que os húngaros não podem ser mestiços, né? Para vocês terem uma noção do que o Viktor Orbán ele já fez, ele mesmo estatizou todas as clínicas de fertilização do país para fazer com que a Hungria, que está passando por um envelhecimento populacional, não tenha que trazer imigrantes de outros países. Ou seja, a Hungria vai ser repovoada com o povo húngaro. Então ele tem essa tática bastante forte, nacionalista, tal, né? Que ele considera aí. Pois bem, a Hungria faz parte da União Europeia e de todos os países, com toda certeza, é aquele que mais resiste em adotar sanções contra a Rússia. Porque culturalmente, politicamente, o Viktor Orbán e o Putin, eles têm uma série de similaridades. Acaba tendo que votar favorável às sanções, tal. Por quê? Porque é pressionado pela União Europeia. Mas falar que quer mesmo, não quer não, tá? Bom, o Viktor Orbán,
ele apareceu recentemente, estava tendo um jogo amistoso ali entre Hungria e Grécia, bem em época de Copa do Mundo, as duas seleções não estão na Copa. E nesse amistoso, o Victor Orbán, ele apareceu cumprimentando o torcedor com seu cachecolzinho ali. Até aí, sem problemas. Pô, é normal, né? Um chefe de Estado participar e tal. Só que nesse cachecol, as fronteiras da Hungria não estavam como a Hungria é hoje, e sim como era a Grande Hungria, antes da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Hungria, antes da Primeira Guerra Mundial, fazia ali parte, né, do Império Austro-Húngaro e tal. Só que colocando isso, a Grande Hungria ali representada tem ali Sérvia, tem a Romênia, tem a Ucrânia, parte da Ucrânia, percebe? Então, óbvio, galera, que toda imagem, ainda mais uma guerra com a Ucrânia, isso transmite uma certa mensagem, né? Lembrando que a Ucrânia recentemente bloqueou o gasoduto que fornece gás para a Hungria, e a Hungria já deu uma série de declarações em apoio ao Putin, tá, no conflito. Então, esse cachecol que ele utilizou foi sim uma forma de provocação. A Ucrânia falou que vai convocar um embaixador, a Romênia também falou que vai convocar um embaixador, e o Viktor Orbán com aquela cara lavada, né? Imagina, as pessoas estão confundindo política com futebol. Eu não quis dizer, passaram uma mensagem aqui. Cara, para, né? É que nem, por exemplo, quando a Ucrânia, se não me engano, até na Eurocopa, fez uma camiseta da sua seleção, colocando a Crimeia como território dos ucranianos, depois da invasão da Rússia em 2014. E é óbvio, né, que a Rússia ia levar isso a mal. Aí teve uma briga ali com a UEFA e tal, mas toda a imagem, ainda mais aparecendo com um cachecol com a Grande Hungria, isso transmite uma mensagem criticando os ucranianos. Lembrando que a relação entre Ucrânia e Hungria não é boa, e não é há um tempo considerável já, tá? Porque aquela região sempre foi muito interligada, claro, né, há séculos atrás e mais recentemente. E em 2017, os ucranianos eles criaram uma lei no país que dificultava o ensino e aprendizagem de línguas minoritárias no país. E tem muitos húngaros que ainda vivem na Ucrânia. A Hungria considerou isso um ataque à galera que veio, né, enfim, que fala húngaro e tal, e que tem uma relação mais forte com o país. É um ponto a se pensar, né? E para finalizar também, a gente teve a notícia super importante a respeito da possibilidade de separatismo da Escócia. Em 2014, para quem não sabe, né, a gente tem o Reino Unido, que é formado por Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte, também chamado de Ulster, né? Escócia, a gente teve a votação do Brexit, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, e o sim ganhou. Só que Inglaterra e País de Gales votaram favoráveis à saída, e Escócia e Irlanda do Norte votaram contra essa saída. Então queriam continuar pertencendo à União Europeia. Em 2014, antes do Brexit, já teve uma votação. E a Escócia votou 55% para ficar no Reino Unido, 45% para sair. Ou seja, uma vitória de ficar no Reino Unido, mas não é aquela margem folgada tal, né? À época, em 2014, já tinha muita gente que queria sair dessa união política. Pós-Brexit, a margem de pessoas que quer sair aumentou muito mais. Não só na Escócia, como na Irlanda do Norte também. Na Irlanda do Norte, o Sinn Féin ganhou. Na Escócia, a gente tem hoje uma premier que ela se diz favorável à separação da Escócia. Pois é, a Escócia anunciou, quero fazer uma nova consulta popular, um novo plebiscito, para saber se a população quer ou não se separar do Reino Unido. O Reino Unido foi lá, julgou, e a Suprema Corte decidiu. Não pode. Por quê? Porque só pode acontecer votações a cada geração. Aconteceu em 2014, uma geração, 30, 35 anos, a próxima votação só em 2045, 2044, né? 2049. A líder política da Escócia considerou isso um absurdo e diz que isso explicita a hipocrisia do Reino Unido, que se diz uma união política pacífica. Mas se eles são obrigados a ficar à força, mesmo querendo se separar e voltar para a União Europeia, isso indica um autoritarismo maior do Reino Unido. E aí, será que pode dar problema? Lembrando que a Irlanda do Norte já teve movimentos separatistas, inclusive que pregavam terror ao Estado, e a Escócia também, né? Não teve um movimento terrorista tão grande assim, mas alguns atentados a favor do separatismo já aconteceram no passado. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.